Olha só, período de férias escolares e o risco de acidente com crianças é mais comum. Eu quero chamar a tua atenção para esse assunto agora. Segundo dados do Hospital de Trauma aqui da capital, a maior ocorrência é relacionada à queda. A criança não para um segundo, né? Nossa equipe conversou com um médico sobre essas quedas e também engasgos. Presta atenção aí, ó. Então, nesse período de férias, é muito importante que os pais tomem esse cuidado, redobrem essa atenção e justamente também para dar algumas dicas, dar essas orientações em relação a esse cuidado com as crianças para evitar que o pior aconteça, que ela precise de um atendimento médico, que a gente veio aqui no Hospital de Emergência e Trauma da capital para conversar com o Dr. Vernier Júnior, ele que é gerente médico aqui do hospital. Doutor, obrigado por nos atender. Realmente, criança é aquela história, né? Tira o olho um pouquinho, já está ali fazendo alguma trela. Que tipo de atendimento costuma chegar mais aqui no Hospital de Trauma relacionado a crianças nesse período de férias? As crianças, elas, no período de férias, elas tendem a ter um pouco mais, mexe muito em casa, fica com um pouco mais de liberdade em casa, os pais e as mães trabalhando. Então a gente tem essas crianças com um maior aumento de quedas dentro de casa, queda de escada, queda de cama, no sofá. Então, a gente tem que ter um aumento dobrado da atenção nessas crianças, né? Evitar essas quedas, colocar grade, evitar que fique pulando nas camas, né? As queimaduras também vem aumentando bastante, queimadura tanto com fogos de artifício, com panelas, ter muito cuidado com panelas, né? E uma coisa que a gente vem tendo um aumento é nos engasgos. A gente precisa ficar atento nos engasgos, os pacientes pediátricos que vêm se engasgando com uvas, com amendoim, pipoca, tem um cuidado a mais nessa questão. Agora, doutor, o senhor mencionou, a gente indo por partes aqui, o senhor mencionou a questão das quedas, né? Por exemplo, não me precavi ali, a minha criança sofreu um acidente, sofreu uma queda, qual é o primeiro passo? O que é que eu tenho que fazer ali já imediatamente para melhorar esse atendimento também? Perfeito. Em caso de quedas, a criança bateu a cabeça, foi uma queda de grande altitude, queda de escada, leva imediatamente para o hospital, certo? O hospital mais próximo, uma UPA, para ser avaliado prontamente, para ser transferido para um hospital, se necessário, um hospital de alta complexidade, que é o caso do trauma. Caso o paciente venha apresentar uma queda, escoriação leve, tem alguma dúvida, pode levar também para o hospital ou pode levar para uma UPA, mas antecipa aí, em casos de, foi uma queda muito grande, tem que levar rapidamente para o hospital. E também tem às vezes aquele cuidado, né, que as pessoas têm, não pode se cair ou não pode mexer, quer se levantar, tem isso, tem que fazer essa orientação também? A criança, ela quando cai, ela tem uma intenção de se levantar logo, de se movimentar logo. E os pais vão ter que ficar atentos se ele tem, depois que se levantou, se ele vai ter alguma alteração, alguma dor local. E isso precisa ter que ser visto pelos pais, que eles tenham uma atenção nessa queixa da criança. Então... E muitas vezes a criança não sabe, né, dizer exatamente como o que está sentindo, então monitorar o comportamento também é importante. O senhor mencionou sobre engasgo também, algo muito importante de redobrar a atenção. Também uma criança está lá, comeu alguma coisa pequena, entrou pelo lugar errado. Que tipo de manobra, né? A gente sabe que tem alguns mecanismos. Como é que você deve agir nessa situação também? Isso, os engasgos, eles são muito perigosos, às vezes fatais. A gente precisa ter algumas orientações de dar umas batidinhas. Mudou há pouco tempo essa orientação, de dar umas batidinhas nas costas das crianças. Em toda a totalidade, nas crianças, vai ter uma batidinha nas costas e a tentativa da valsalva, né, que é apertar a parte superior do estômago para cima para tentar desengasgar. Essa criança, ela deve ser atendida o mais rápido possível, ela precisa ter um 92 na cabeça, a parte da chamar a urgência do SAMU, né, o mais rápido possível. E o que a gente pede para prevenir são alguns alimentos redondos, balas redondas, o momento de estar se alimentando, não estar brincando, não estar deitada, não estar conversando, levantar um pouco a cabeça para gargalhar, é uma coisa que aumenta muito a chance de engasgo do paciente. Uva é uma questão que vem aumentando muito. A uva tem que ser cortada, alimentos redondos, pequenos, têm que ser cortados para serem feita a alimentação. Ok, doutor Vernier, muito obrigado, viu, pelas informações. Menino pequeno é danado, né? Em período de férias, cheio de energia para gastar, é importante que os pais fiquem atentos para evitar acidentes como esse, para que eles não precisem ser atendidas, chegarem ao ponto de serem atendidas aqui no hospital, né? Muito bem, Lucas. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com a Vanessinha Costa, que vai trazer mais dicas
Aliás, a Glaucinha Araújo que vai trazer mais dicas para cuidar das crianças em casa nesse período agora de férias, né, Glaucinha? Acabei de falar agora que a criançada não para não, minha filha. Tá de férias, é energia para gastar, mais tempo ocioso. E aí, o que fazer, coisa linda do João? O que fazer é não tirar o olho, né, João? O que é uma coisa bem difícil, porque, como você disse, criança tem uma energia muito grande e precisa gastar. E quando está de férias, aí você fica querendo entreter de um lado, de outro, mas tem uma hora que você acaba um descuido. Aí os acidentes acontecem. Por isso é que a gente chamou para essa conversa o Tenente Montiel, aqui do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar da Paraíba, para dar umas dicas importantes para você, papai, mamãe, responsável por crianças. Primeiro eu já começo lhe perguntando o que fazer para que a criança não caia, principalmente aqueles pequenininhos, sobe ali no sofá, sobe numa cadeira, o que é que a gente deve fazer? Bom dia. Bom dia, Glaucia, bom dia a todos que estão nos assistindo. A questão de cair, né, é difícil, né? A criança, ela tem muita energia, como já disseram, né? Ela vai correr para todo canto, então o que a gente pode fazer é tirar material pequeno onde ela pode topar, né? Tirar do meio da casa, tentar deixar ali o ambiente mais limpo possível. O fio, né, a extensão, de não deixar a extensão espalhada, que ela pode ir ali topar e cair, né? E assim, é difícil, porque elas têm muita energia e essa fase é a fase do aprendizado, né? Então, é complicado realmente, a gente pode fazer essas pequenas ações para prevenir esses acidentes, né? Em relação a choques, porque criança, ela está descobrindo as coisas. Aí quando vê a tomada, pronto, já pensa em colocar o dedinho lá. Pronto, em relação ao choque elétrico, né, nessas tomadas, né? Primeiro as tomadas mais baixas, que são de fácil acesso para a criança, né? A gente já tem aqueles protetores, né, que são de fácil acesso no comércio. Então, só colocando esses protetores já é um grande avanço, já é uma prevenção. Tem também a questão das extensões, como eu falei, extensão, cabos aparentes, conectores, né? Eles são também um vetor ali de acidentes, né? Então a gente pode tirar essas extensões de lá, para que a criança não vá, não morda, não pegue, que aquilo ali também é um perigo de choque elétrico para a criança. Outra coisa que também faz com que as crianças batam nas quinas, né? Principalmente testa, olho. O que é que a gente faz? Pronto, em questão de quinas, né? Tem mesas, tem móveis que tem aquelas quinas vivas, então assim, o que a gente pode fazer é que tem também protetores que deixam essas quinas emboloadas, né? E aí principalmente ali na altura, a altura da criança mais ou menos, e a gente pode comprar esses protetores para que evite essa questão desses bater a cabeça, por exemplo, que é uma parte mais perigosa ali para um acidente, né? Agora vamos para a cozinha, que aí a gente tem um problema grave, que é o fogão. Pronto, a cozinha é um ambiente perigoso realmente, né? Tem ali o fogão, tem superfícies que estão aquecidas, tem muitos líquidos que são quentes e inflamáveis, então é um ambiente bem complicado ali para a criança. Então a criança tem que estar sempre monitorada, né? É o que vai prevenir. Não preparar o alimento com a criança no colo, que também pode gerar um acidente muito fácil, né? Por um simples descuido. Tentar deixar o ambiente ali sempre monitorado, como eu falei, né? Se tem alguma coisa que está sendo preparada, a criança tem que estar sempre de olho na criança para que ela não vá lá sozinha. E de olho no fogão, onde tem as chamas, né? E basicamente isso vai poder prevenir ali a maioria dos acidentes que podem ser gerados nesse ambiente, né? E os materiais de limpeza que também ficam por ali, às vezes a gente vai deixando em cima e não presta atenção. Pronto, justamente eu ia falar sobre isso, né? Os materiais de limpeza, eles são produtos perigosos, né? Muitas vezes os rótulos, eles são chamativos para a criança, então a criança vai chegar, vai olhar, ela pode inalar aquilo ali, pode ingerir, então é bem perigoso. Então nunca armazenar esses produtos, até mesmo remédios, nunca armazenar em locais de fácil acesso para a criança, colocar em locais altos, né? Onde a criança não possa ter acesso. Agora a gente vai para um outro assunto que a gente vira e mexe, está dando aqui no Correio Manhã, na nossa programação também. São os acidentes provocados nas crianças dentro de baldes.
naquelas piscinas que tem em casa. Às vezes você pega uma piscininha pequena e deixa a criança lá por um pouquinho, mas a criança escorrega, acaba se afogando. Pronto, é o que eu falei, né? A criança ela tem que estar sempre sendo monitorada, né? Então, essa questão de baldes, de caixa d'água, de piscinas, então a gente pode colocar grade, pode tentar tirar os baldes, deixar em local de difícil acesso, mas sempre vai ter um momento em que ela vai estar lá, vai ter acesso àquele local, então a gente tem que estar sempre monitorando para que o pior não aconteça. Então, se caso de balde, não deixa com água, deixa virado a boca para baixo, né? Deixa difícil acesso para que a criança não possa ter acesso àquele balde ali, aquele material onde ela possa colocar água e possa gerar o afogamento. Agora, se tiver algum problema, liga para o Corpo de Bombeiros? Muito bom. Qualquer acontecimento que a prevenção das ações que a gente já falou aqui não consiga prever o acontecimento, pode ligar para o Corpo de Bombeiros. A gente está sempre em prontidão por meio do número 193 e a gente vai sanar aí, atender a população da melhor forma. Tá certo, muito obrigada. Por nada. Eu tenho 2 dicas também importantes aí que serviram muito lá em casa, na época que os meninos eram pequenos. Quando a gente colocava no sofá por ali, a gente colocava um colchão e as almofadas embaixo também. E quando ficava na cama, por um tempinho, que você não deixa de jeito nenhum, mas você coloca os travesseiros por baixo do colchão ou então por cima do colchão e coloca um lençol bem grande que põe embaixo também do colchão e aí fica firme e cria uma proteção ali para a criança. Mas não pode deixar sozinho nem por um segundo, porque se deixar, acaba caindo, acaba tendo aí um acidente. É isso, viu, João? De olho nos pequenos. Sempre, a todo momento. Obrigado, Glaucinha. Agradeço ao nosso entrevistado, tá bom?